Ok, queridos. Então vamos continuar a 18ª aula, de onde nós paramos. Nós estamos já vendo o contexto da segunda vinda de Jesus, na entrada triunfal em Jerusalém. Vamos avançar um pouco mais agora. Então as nações, a gente viu, vão se reunir para guerrear contra Jesus. E então o Senhor virá com os seus santos, né, para julgar essas nações que foram enganadas por Satanás e pelo anticristo. João descreveu a grande vitória de Jesus na Batalha de Jerusalém, que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Jesus entrará em Jerusalém chegando ao momento certo para resgatar o remanescente de Israel. Nós já lemos aí Zacarias 14, eu não vou ler novamente, mas é o momento onde Israel estará sendo acuada num contexto de opressão, da maior opressão, né, de toda a história, o Holocausto judeu que Hitler, né, infligiu contra os judeus. Não será nem de perto o que o anticristo fará contra Israel. E Jesus voltará nesse contexto aí, para resgatar o remanescente de Israel. Davi viu Jesus executando seus inimigos enquanto que estabelece o seu reino mundial. Então, lá no Salmo 110, vamos ler aqui, Salmo 110, versos 5 e 7, diz assim: O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então Jesus irá executar os líderes das nações no final da campanha do Armagedon. Aqueles que seguiram a besta, aqueles exércitos de nações contra Israel e contra o Senhor, eles serão julgados nesse contexto. O pináculo, né, o ponto máximo da procissão da segunda vinda é a sua reentrada na cidade de Jerusalém para ser recebido oficialmente pelos líderes governamentais de Israel como rei messiânico. Nós já lemos esse versículo agora na aula anterior, né, Jesus dizendo: vocês não me verão novamente até que vocês digam bendito que vem em nome do Senhor. Então é nesse contexto aqui, essa frase se encaixa quando os líderes de Israel clamarão pelo Messias. Jesus será celebrado como filho de Davi num desfile de coroação de Hosana, né? Hosana são gritos de aclamação que significa em hebraico salva-nos, Senhor, organizado pelos líderes de Israel. Os líderes de Israel abrirão os portões de Jerusalém para receber Jesus, como uma declaração oficial para ser o rei, após ter vindo para resgatá-los e dar fim à campanha do Armagedon. Então, o Salmo 27 fala do dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Desculpem, Salmo 24. Salmo 24 diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, esse salmo aqui, ele é messiânico também, e é o contexto aqui do Salmo de Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado como rei, os portões da cidade sendo abertos. Em Apocalipse 20 a 22, João nos mostrou o final da história. Nós devemos remover a descrença e a sentimentalidade para ver claramente o plano de Deus para o qual precisamos nos preparar propositalmente de antemão. Então, nós temos um plano maravilhoso da parte de Deus. Então, a gente não tem que ser incrédulo
né? Também não temos que ter medo, né? Também não tem que haver em nós um sentimentalismo, né? Emoções muitas vezes que querem nos dominar de forma falsa com relação à volta de Jesus. Está claro o plano dele e a gente precisa se preparar para esse momento. Naquele momento, o reino de Deus se manifestará abertamente no mundo inteiro, afetando cada esfera da vida. Vai afetar a política, vai afetar a esfera social, a agricultura, a economia, espiritual, educação, polícia, família, mídia, artes, tecnologia, esporte, meio ambiente, instituições sociais. Tudo será afetado com a manifestação do reino de Deus. Tudo que a gente sempre orou, tudo que a gente sempre pediu, né, finalmente vai acontecer. O resultado disso será um período de 1000 anos de bênçãos, sem precedentes sobre a terra. À medida que Jesus estabelece a justiça e a prosperidade e restaura a agricultura, a atmosfera também vai ser restaurada, né? O ar, camada de ozônio, né? E a vida animal, as mesmas condições que estavam no Jardim do Éden. Olha que coisa gloriosa. As condições ideais, perfeitas, né, do Jardim do Éden serão restauradas. Temos aí várias referências que os irmãos podem ler, né? Eu incentivo que vocês peguem a esses textos e leiam para vocês entenderem como vai ser a condição nesses 1000 anos, né, de bênção sobre a terra. Durante o milênio, todos os reis da terra serão salvos e irão adorar a Jesus. E basearão o governo de suas nações na palavra de Deus. Então, as nações, elas, durante o milênio, elas serão impactadas com a justiça e com a presença de Jesus, né? E teremos salvação durante o milênio. E os governos serão agora baseados na palavra de Deus, não serão governos justos. Jesus irá reunir as dimensões sobrenaturais, físicas, políticas e relacionais do reino de Deus para que possamos eventualmente experimentar a plenitude do plano do Pai na terra por toda a eternidade. Os seguintes aspectos se convergirão no milênio. Nós estamos na apostila, página 84, certo? Lá no finalzinho da página 84. Então, vamos ver aqui os seguintes aspectos que vão convergir. Convergir significa apontar, né, para a mesma direção. A vinda da Nova Jerusalém à Terra vai trazer a dimensão sobrenatural eterna. Quando a Nova Jerusalém vier para a Terra milenar, então o céu estará literalmente na Terra. A gente até brinca, né? Porque a gente sempre aprendeu que nós vamos subir e estar eternamente no céu. Mas a verdade é que o céu vai descer e nós estaremos com a Nova Jerusalém, né, na terra milenar. Então haverá uma convergência aqui, o céu convergindo e se encontrando com a terra. O Jardim do Éden, também esse é um aspecto, né, muito interessante que vai convergir. Vai trazer o aspecto do paraíso físico, que incluirá a restauração do meio ambiente. Então, a agricultura, a atmosfera, os animais conviverão em paz. A Bíblia diz que o leão e o cordeiro, a criança vai brincar com a cobra. Então, haverá um ambiente de paz e harmonia perfeita. Esse é o jardim do Éden restaurado. Também nós temos aí o reino de Davi, falando agora da dimensão político-social da vida. Então, o governo, economia, educação, família, artes, música, tecnologia, viagem, comunicação. Então, o reino de Davi, quando fala da restauração do reino de Davi no milênio, é justamente essa dimensão político-social. Também nós vamos ter a casa de oração, o templo milenar. Lá em Ezequiel, fala da restauração, né, a construção de um templo, que é diferente do templo que os judeus vão reconstruir durante os 7 anos, né, da tribulação. Esse é um outro templo, o templo milenar. Lá os sacerdotes são da linha de Zadok, né, os sacerdotes dos filhos de Zadok.
Então, ali será um mover de oração. Lá em Jerusalém, esse templo vai ser construído. Então, vai ser um centro mundial de adoração e oração. Isso vai trazer um aspecto relacional íntimo. O milênio é um termo usado para se referir do período literal de 1000 anos. Só abrindo um parêntese, a nossa linha ela é pré-milenista. Então, nós acreditamos que o milênio ele será literal, é um reino de 1000 anos, e que ele acontecerá antes da eternidade, certo? Então, e também a vinda de Jesus é antes do milênio. Por isso que nós somos da linha pré-milenista. Então, Jesus ele volta para o milênio ser instalado, certo? Existem outras duas linhas, que é a pós-milenista e a amilenista. Então, os que são amilenistas, eles creem que esta era que nós estamos vivendo, desde a inauguração da igreja, esta era já é a era do milênio, onde o reino de Deus já está sendo implantado de forma invisível. Os pós-milenistas, eles creem que toda a sociedade será cristianizada e então Jesus volta no final de tudo. Certo? Nós cremos, então, na linha pré-milenista, ok? O milênio é um termo usado para se referir do período literal de 1000 anos, no qual Jesus pessoalmente vai governar a Terra. Apocalipse 20, de 1 a 10. Então, voltando lá para o nosso texto em Apocalipse, nós temos 3 sessões em Apocalipse 20. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Então, nós temos, já lemos, Inclusive, a gente já citou isso aqui, Apocalipse 20, de 1 a 3, que é Satanás sendo aprisionado 1000 anos, isso no início do milênio. Depois, Apocalipse 20, de 4 a 6, os santos são ressuscitados e recebem a liderança da terra durante o milênio. E Apocalipse 20, de 7 a 10, quando Satanás será solto da prisão para enganar as nações no final do milênio. Então, qual é o tema principal de Apocalipse 20? É a vitória do povo de Deus e a derrota final de seus inimigos. João foi o primeiro homem a receber a revelação da extensão do milênio em termos de duração, da exaltação dos santos que reinam como reis e sacerdotes, e do aprisionamento de Satanás por 1000 anos e da liberação da prisão para enganar as nações. Então, João foi o primeiro homem a receber entendimento de todas essas coisas. Então, Deus privilegiou João com esse entendimento, dele entender a extensão do milênio, os santos sendo exaltados e reinando como reis e sacerdotes, Satanás sendo aprisionado e depois Satanás sendo liberado para enganar as nações. Então, só repetindo aqui, Satanás ele vai ser preso com correntes sobrenaturais, vai ser lançado no abismo ou prisão, será fechado sem comunicação com atividade na terra. Então, vai ser posto um selo, certo? Com uma proclamação, o anjo diz que ele não vai quebrar os grilhões ou fugir das nações. Desculpem, fugir da prisão. Então, Satanás ficará preso e ele não terá acesso a nada e a ninguém. Aqui nós temos 4 nomes, que descreve 4 nomes de Satanás e cada um descreve um crime que ele cometeu. Então, nós temos o dragão, que mostra a crueldade de Satanás. Nós temos a antiga serpente, que mostra a mentira dele no Jardim do Éden. Temos o nome Diabo, que significa acusador. E temos o nome Satanás, que significa adversário, aquele que se opõe. João teve uma visão e viu tronos nesta visão. A gente também já viu, nós só estamos voltando para ver alguns detalhes, repetindo aqui. Viu tronos e os santos se sentaram neste trono. Então, no verso 4, diz que os santos se sentaram. Então, o sujeito da frase são os santos. Que santos são esses? Os santos ressuscitados e os santos que foram transformados. Jesus governará a terra em parceria
com esses santos. Então tem aí todas essas referências que justificam isso, né, que os santos vão governar com Jesus. Toda autoridade governamental da terra será substituída e colocada nas mãos dos mansos, pois eles herdarão a terra. Tem muitas promessas dizendo que os mansos herdarão a terra. Então, todos os reis da terra serão removidos e serão substituídos. O governo vai ser colocado nas mãos dos mansos. Jesus vai governar um reino mundial em parceria com dois tipos de reis. Nós temos os reis da terra, que são aqueles, né, que não foram arrebatados. Vai ter pessoas com corpos não glorificados durante o milênio. São pessoas que sobreviveram, né, à grande tribulação. Então, vai ter alguns reis da terra que vão se converter a Jesus e os reis ressuscitados, que seremos nós, né? Os santos com os corpos que foram ressuscitados. Então, haverá dois tipos de reis que vão governar em parceria, e Jesus vai governar em parceria com eles. Agora, a libertação de Satanás no final do milênio, né? Por quê? Por que Satanás vai ser solto novamente? Deus vai manifestar abertamente a verdade sobre a profundidade do pecado humano. Paulo chama isso aí de mistério da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, chamado de mistério da iniquidade. O que é que Deus vai mostrar? Que mesmo depois de 1000 anos, mesmo depois de um governo justo como o de Jesus, paz, harmonia, toda a terra, né, em perfeita paz e harmonia, Satanás ele vai novamente ser solto para mostrar que a maldade estará no coração. A maldade sempre esteve e sempre estará no coração do homem não convertido. Então, as pessoas não convertidas durante o milênio, algumas delas seguirão o engano de Satanás no final dos 1000 anos. Então, não há salvação para Satanás, não há reabilitação para Satanás, e também mostrará a maldade do coração do homem, que o homem, o pecado, ele degenerou o homem a tal ponto que nem o milênio vai ser capaz de converter algumas pessoas. Deus demonstrará a justiça de seus julgamentos eternos, mostrando que a reabilitação de Satanás não ocorrerá e que os homens irão rebelar contra ele, mesmo num ambiente ideal, porque amam o pecado. Os homens não serão capazes de responsabilizar o seu pecado nas circunstâncias difíceis. Esses eventos vão criar uma gratidão tremenda em nós. Vejam, os homens não serão capazes de responsabilizar o seu pecado nas circunstâncias difíceis. Eles continuarão maldosos, eles continuarão com o coração endurecido, e as pessoas serão seduzidas pelo diabo. Que coisa triste, né? Depois de 1000 anos de governo de Jesus, Satanás é solto e ainda consegue seduzir algumas nações. Agora nós temos, o grande trono branco. Está encobrindo aqui o título, mas o grande trono branco, o juízo final de Deus sobre todos os inimigos. Então, Apocalipse 20, a gente leu já, versos de 11 a 15, um grande trono branco, e então, abertos os livros, e os mortos serão julgados segundo as suas obras. E, finalizando, nós temos o Pai estabelecendo nova terra e o seu trono em comunhão com o seu povo. Agora nós estamos em Apocalipse 21, nós também lemos, de 1 a 8, nós já lemos aqui. Então, esse é o auge de toda a história da salvação. É o Pai habitando na terra com os seres humanos. Verso 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Este sempre foi, irmãos, o plano de Deus. O auge do plano de Deus. É Deus o quê? Habitando na terra com os humanos. Em Apocalipse 21, de 5 a 8, o Pai nos dá uma mensagem de 7 aspectos ao revelar o seu compromisso conosco. Aqui o Pai fala de forma direta, somente pela segunda vez no livro de Apocalipse. É interessante porque aqui é o próprio Pai falando diretamente. Os versículos de 5
a 8. E aquele que está sentado no trono disse. Então, aqui é o Pai falando. Né? E o que foi que ele falou aqui? A Nova Jerusalém será a nossa morada eterna. A cidade é vista no seu termo relacional ou na sua proximidade de Deus. A Nova Jerusalém desce da terra em duas ocasiões. A gente vai ver isso aqui, é bem interessante. Uma, logo após a segunda vinda, quando o reino milenar está sendo estabelecido, então a Nova Jerusalém, ela desce pela primeira vez. E no final do reino milenar, a Nova Jerusalém, ela desce uma segunda vez. E a Nova Jerusalém será a nossa morada eterna. Então, aquilo que eu estava falando, né? A gente aprendeu desde criança que nós vamos subir e nós vamos morar lá em cima no céu. Mas, na verdade, o céu ele vai descer e nós estaremos eternamente na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém estará em interação com a terra. Novos céus e nova terra. Vai ser estabelecido aqui uma relação. A gente vai ver isso. Acho que hoje não vai dar tempo, mas quinta-feira, quando a gente falar mais sobre a Nova Jerusalém, você vai ver que existirá um corredor de glória unindo a Jerusalém terrena com a Jerusalém celestial. No milênio, o mandato principal de Jesus será de preparar a terra para a vinda do Pai. Então, durante o milênio, a terra estará sendo preparada, porque o Pai, ele virá, eis o tabernáculo de Deus com os homens. O Pai, ele finalmente habitará entre o seu povo, ao levar as nações a um amadurecimento em justiça. E diz lá em 1 Coríntios que, finalmente, o Filho entregará. É muito lindo esse texto, de 1 Coríntios, capítulo 15. Fala o final de tudo já. Já estamos até nos antecipando. Tá? 1 Coríntios 15, 24 a 28. Diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. O Filho vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Que coisa linda! Se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, eu estou até emocionado aqui, gente, para que Deus Pai seja tudo em todos. Então, o plano final é esse, que o Pai seja tudo em todos. Então, Jesus, durante o milênio, vai preparar a terra para entregá-la ao Pai. A Nova Jerusalém, no final do milênio, desce uma segunda vez e agora é Deus Pai habitando eternamente com o seu povo. E o Filho, então, entregará ao Pai todo o governo e o Filho vai se submeter ao Pai. Eu estou aqui arrepiado, porque isso é muito lindo. É glorioso o nosso futuro. Aleluia. Todos os inimigos de Jesus serão subjugados antes e logo após a rebelião do milênio. Então a terra será purificada com fogo. No final do milênio, a terra vai ser purificada com fogo para estar totalmente preparada para a habitação do Pai. Vamos ler aqui em 2 Pedro, essa purificação da terra para que finalmente o Pai assuma tudo. 2 Pedro 3, 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, verso 13, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
nos quais habita a justiça. Então, isso aqui é no final do milênio. A terra ela vai ser lavada com fogo para remover todo o resíduo, todo o resquício da última rebelião. Quando Satanás é solto, ele ainda tenta seduzir, então haverá resquícios da última rebelião e o fogo então vai purificar e aí sim novos céus e nova terra. A descrição do adorno da cidade como uma noiva, né? A descrição aqui mostra que Deus não poupou detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes, nosso Deus é um Deus extravagante. A cidade é vista em seus termos funcionais, tais como o Santo dos Santos e o Jardim do Éden, né? A Nova Jerusalém vai ser uma mistura do Santo dos Santos e do Jardim do Éden. Em Apocalipse 21, agora de 9 até o 22, 5. Né? Vamos continuar agora a nossa leitura. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha. É como se João agora voltasse um pouquinho, né? Porque aqui é o anjo ainda com as 7 taças e mostra a João antecipadamente. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, aqui é a primeira descida, que é antes, né, ali, desculpem, no início do milênio. Aqui é a primeira descida. Já no capítulo 21, de 1 a 8, é a segunda descida, porque Apocalipse, em alguns momentos, não está em ordem cronológica. A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, né? Ela tem uma forma de quadrado. É um quadrado perfeito. Na verdade, é um cubo perfeito, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, 12.000 estádios de comprimento, a gente vai converter isso depois em quilômetros, tá? 12.000 de altura e 12.000 de largura. É um cubo perfeito. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem. A gente também vai converter isso em metros. Isto é, de anjo. A estrutura da cidade é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 10º de jacinto e o 12º de amestita. Aqui são pedras preciosas e semi-preciosas. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Viu só? Uma porta sendo composta de uma só pérola. Que pérola enorme. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, não é um ouro igual ao ouro que a gente tem hoje. É um ouro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol. Vamos vendo aqui os detalhes. Nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos
no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará com eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, nós temos aqui a descrição da Nova Jerusalém. Então, 7 coisas que serão removidas. O mar já não existe mais, porque o mar é símbolo de agitação, né? O mar pode simbolizar também a profundeza da maldade. Não haverá morte, não haverá tristeza, choro, dor, é isso no versículo 4. Não haverá mais maldição, não haverá mais noite. Então, tudo aquilo que minimiza a nossa vida será revertido totalmente e eternamente. A nova terra será o lugar permanente de repouso da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém descansará eternamente sobre a nova terra. Então, a nova terra, que terá sido purificada pelo fogo, ela será o lugar de repouso da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém estará pairando sobre a nova terra. Os estudiosos debatem sobre se esta terra atual será renovada, nova, ou se a terra vai ser aniquilada depois do milênio para ser a nova terra. A terra vai continuar para sempre, né? Nós cremos, eu creio, que esta terra, que se chama Nova Terra, é este planeta que foi renovado, que foi purificado, ok? Eu vou parar aqui, porque já vai entrar no último capítulo, a Nova Jerusalém, vai ver agora com mais detalhes sobre a Nova Jerusalém, esse capítulo que a gente leu, mas nós vamos deixar para a quinta-feira, tá certo? Na quinta-feira nós terminamos, então, o último capítulo, que é aqui na apostila, é a lição 12, e se der para a gente fazer isso na primeira aula, então eu encerro sobre a Nova Jerusalém, e aí a gente já começa um dos tópicos que eu falei, tá certo? A gente vai escolher o primeiro tópico aqui da apostila, que é o anticristo. Então, se der tempo na quinta, primeira aula, a gente vê sobre a Nova Jerusalém, encerra e então na segunda aula a gente vê sobre o anticristo. Se não, as duas aulas a gente vai dar sobre a Nova Jerusalém e na outra semana, na terça-feira, a gente então pega a terça-feira já com os tópicos falando sobre o anticristo. Eu falei que falaríamos sobre a segunda vinda e o arrebatamento, falaríamos também sobre o milênio. Então, pelo menos esses 3 tópicos eu acho que são bem interessantes. E talvez a meretriz, a Grande Babilônia. Né? Ok. Então, nós temos 4 minutinhos. Né? Deixa eu só encerrar aqui, compartilhar para voltar para vocês. Alguém fez uma pergunta aqui no chat, ou mandou uma mensagem. Ela está falando da versão que converte aí 12 mil estádios. A gente vai ver isso na próxima quinta-feira agora, que 12 mil estádios corresponde a 2.200 quilômetros. E a espessura do muro diz que é 144 côvados, dá 65 metros. Então, a largura do muro é 65 metros e o comprimento da cidade, a largura e a altura é de 2.200 quilômetros. Então, 2.200 quilômetros, irmãos, é mais ou menos a distância daqui em São Paulo. Então, a Nova Jerusalém será um complexo, que será um cubo perfeito de 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Será um complexo, né, surpreendente. Tá? A irmã aqui, a Mirelle, mandou as medidas em
em termos métricos, né, para a gente entender melhor a dimensão da Nova Jerusalém, ok? Temos 2 minutos e meio. Vamos aproveitar, se alguém tiver alguma pergunta, já abre o áudio, faz. Se a sessão vai cair, vai encerrar, mas a gente já continua com perguntas e respostas, porque eu não vou poder me prolongar hoje. Às 5 horas, a gente aqui está fazendo um curso e a gente vai ter que entrar nesse curso às 5 horas da tarde. Tá bom? Então, eu só vou poder fazer até 15 para as 5. Hoje, a sessão de perguntas. Tem alguém que quer... vocês não estão podendo... porque vocês... Espera aí, só um minutinho, viu? Que eu coloquei aqui para vocês não... Acabou agora. Pronto, agora abriu. Espera aí. Pode abrir agora, um por um, porque eu tinha colocado aqui para ninguém abrir o seu áudio. Pastor? Sim, pastor, pode falar. Bem aqui. Esse texto, quando fala das guerras, né? O Filho do Homem vai fazer aquela guerra, fiquei impressionado com o Salmo 110. A gente vai lendo o Salmo 45 também, a gente vai lendo, e depois, quando lê à luz de Apocalipse, realmente muda muita coisa, né? Quando a gente vê aqui em Mateus 10, 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Sim. Está falando no contexto de negar a Cristo, confessar a Cristo, mas isso pode ganhar uma plenitude, né? uma propensão muito maior na questão do julgamento, né? Na questão dessa guerra que Jesus vem para encerrar, né? Na guerra escatológica. Que terá o cumprimento do que Jesus falou em Mateus 10 de forma muito, muito mais intensa na guerra escatológica, né? Mas essa guerra ela já começou com a primeira vinda, que é uma guerra de conceitos, valores, princípios. Essa guerra ela já começou, mas ela, claro, não se compara à guerra que virá nos últimos dias. E os salmos messiânicos são muito interessantes da gente ler, irmãos. Por quê? Porque os salmos messiânicos, eles falam detalhes, né? Tanto da primeira vinda, da crucificação, da morte, da ressurreição, mas os salmos messiânicos também falam da segunda vinda com muitos, muitos detalhes. É interessante o Salmo 2, 45,